Meu nome é Antônio Viana de Oliveira, né? Sou professor e contador de histórias, né? Eu vou contar uma história com um pouco de fantasia de um caso que se deu no sítio Santa Luzia, né? Acredita quem quiser, é a história de Zé e Mané, os filhos da viúva Maria. O vai não torna, né? No sítio Santa Luzia morava uma viúva chamada Maria e ela tinha 2 filhos. Um se chamava José e o outro se chamava Mané. E eles eram gêmeos idênticos, né? E perto da casa deles tinha uma represa muito funda, né? Mas muito funda mesmo, né? As pessoas não tomavam banho naquela represa com medo de morrerem afogadas, né? Um dia a mãe de José e Mané saiu de casa e falou para eles: eu vou sair, mas não é para vocês ir tomarem banho na represa. Assim que ela saiu, eles foram tomar banho na represa. José mergulhou e tirou um cavalo muito bonito. Mané mergulhou e tirou um cavalo igual ao do José. José mergulhou, tirou um cachorro muito bonito. Mané mergulhou e tirou um cachorro igual do José. José mergulhou e tirou uma espada, né? Mané mergulhou e tirou uma espada igual a do José. José falou: vou dar o último mergulho. Mergulhou e tirou uma garrafinha, com uma água bem limpinha dentro da garrafinha. Mané mergulhou e tirou uma garrafinha igual a do José. Quando eles tiraram as garrafinhas, ouviram uma voz que falou assim: José, Mané, essas garrafas são mágicas. Quando uma da água das garrafas sujar, é que o outro está em perigo. E voltaram para casa. Passado um tempo, José casou e foi morar distante da casa de Mané. Lá onde José morava, ele avistava uma fumaça, como se fosse a fumaça de um fogão a lenha. E ele falava para a sua esposa: eu ainda vou naquela fumaça. E a esposa dele dizia: não vai, José, ali é o vai não torna. Quem vai ali não volta mais. E ele sempre insistindo em ir naquela fumaça. Até que um dia ele pegou seu cavalo, arreou, chamou o cachorro e se dirigiu ao rumo daquela fumaça. Andou mais um pouco e chegou lá. Era uma casa grande de alpendre e veio uma velhinha lhe atender. Meu netinho, que bom que você veio me visitar. Chega pra cá. Uma velhinha dos cabelos muito longos. Pegue 2 fios do meu cabelo, amasse o cavalo e amasse o cachorro. Ele amarrou o cavalo e amarrou o cachorro e foi conversar com a velhinha. Em conversa ela falou com ele: vamos pegar uma lutinha de corpo para ver se a vozinha ainda tem força, né? E ele foi, né? E ela era uma bruxa, né? Começou a se transformar. Ficou numa mulher nova, forte, né? Mas muito forte mesmo. E começou a vencer ele, né? E ele falava: chega meu cachorro e meu cavalo. E ela falava: engrossa meu cabelo. Chega meu cachorro e meu cavalo. Engrossa meu cabelo. E o cabelo engrossou. O cachorro e o cavalo não puderam vir ajudar ele. E ela conseguiu vencer ele. Amarrou ele. Levou ele lá num quarto onde tinha outras pessoas doentes, né? Já tinha pessoas mortas. E o irmão dele em casa olhou a garrafinha e viu que a água estava suja. E falou: meu irmão está correndo perigo. Dirigiu-se à casa de José. Chegando lá, a mulher falou: ô José, você falou que ia lá naquela fumaça e não foi. Ele disse: daquela vez eu não fui, mas agora eu vou. E se dirigiu para fumar. Andou mais um pouco e chegou lá, na casa grande de alpendre, mas ele já viu o cavalo e o cachorro do irmão dele amarrado ali. Ele pensou: aí tem algo de errado. A velhinha veio encontrar com ele: ô meu netinho, que bom que você veio me visitar. E pegou os 2 fios de cabelo e falou: amarre seu cavalo e seu cachorro. Só que ele não amarrou.
Ele só colocou o cabelo na cabeça do cachorro e outro cabelo na cabeça do cavalo. E conversando com a velhinha, né? Ela falou: ô meu netinho, vamos pegar uma glutinha de corpo para ver se a vovozinha ainda tem força, né? Começou a lutar, né? E ela começou a se transformar numa mulher forte, né? Nova, né? E cada vez ficando mais forte, né? E ele viu que ela vencia e falou: chega meu cachorro e meu cavalo. E ela falava: engrossa meu cabelo. Chega meu cachorro e meu cavalo. Engrossa meu cabelo. O cabelo engrossou e caiu no chão. E o cavalo veio de lá, dando coice na velha, e o cachorro mordendo. E com a força foi e venceu a velhinha. Amarrou ela e falou: agora eu só quero que você fale onde está meu irmão. Ela falou, ele soltou ele de lá, soltou outras pessoas que estavam doentes de lá, chamou José e voltou para a casa dele. Quando ia chegando na casa de José, a mulher falou: lá vem José e um finado. Aí Mané teve que explicar para ela: não, eu sou Mané, José é ele. Ele estava preso no vai não torna, né? Daí Mané voltou para a casa da sua mãe e foram viver felizes para sempre. Eu sou Maria Liender, professora, contadora de histórias de Sete Quedas, a mais bela em toda a fronteira, sob um céu de puro azul de Mato Grosso do Sul. E eu venho contar a lenda da Virgem de Cacupé. Era uma vez, nos tempos muito antigos, um índio saiu da sua aldeia para colher ervas. Não demorou muito para ele escutar os gritos dos caçadores de gente para encomenda. Então ele subiu em uma árvore e ficou quietinho, escondidinho lá no alto, num galho não muito grosso. Lá na copa, escondidinho, rezando em silêncio para todos os santos que ele lembrava o nome. E eles se foram. Ele então desceu daquele pé de árvore e voltou para a sua aldeia naquele dia com um raído pequeno de ervas. No outro dia, ele resolveu colher ervas novamente. Ele não disse ao cura porque havia colhido tão pouco e este não lhe perguntou. Então, ele andou mais longinho para entrar logo na mata e ver se avistava um capão com bastante caá. Novamente foi alertado pelos gritos dos bugreiros que se aproximavam. Então ele começou a correr. Ele corria para ver se entrava logo na mata e se livrar daquela perseguição. E eis que os caçadores se aproximavam e ele corria cada vez mais. Ele percebeu então que eles estavam muito perto e que a força do tereré estava se acabando. Então ele começou a rezar e a pedir a Deus e a todos os santos. Eis que surge na sua frente um enorme pé de erva. E ele subiu lá e ficou escondidinho lá no alto, lá na copa. Rezava, clamava para Deus que o livrasse daquela perseguição. E eles então se foram e ele estava quase descendo do pé de erva quando escutou novamente o barulho dos cavalos e voltou a subir. Dessa vez ele rezou com muita fé, pedindo a Deus, clamando, implorando que o livrasse daquela perseguição. E quando ele desceu do pé de erva, ele foi muito rápido para a aldeia. Chegando lá, ele contou ao padre o que havia ocorrido. E este deu graças pelo santo dia que fora e lamentou por tão errado ter sido deixá-lo colher ervas naquele dia. E o padre lhe disse mais: filho meu, você precisa pagar-lhe uma penitência. Você recebeu a graça da Nossa Senhora da Conceição, filho meu, ou da Virgem de Cacupé, como nossos irmãos paraguaios a conhecem. E ele prometeu ao padre que faria penitência para pagar a sua libertação, para pagar a sua vida salva. Só que ele não sabia como. E os dias passaram. Eis que ele sonhou, e no sonho apareceu-lhe uma santa linda, e ela conversara com ele.
No outro dia, ele acordou com uma ideia. Ele iria esculpir uma imagem daquela santa que conversara com ele. Então ele voltou lá na mata, colheu um tronco grosso daquela árvore que ele havia se escondido e esculpiu a mais bela imagem que os seus olhos já viram. Ele esculpiu a imagem daquela santa. Então ele levou e deixou depositada na capelinha ali na aldeia. Não demorou muitos dias para aquela capelinha, onde a imagem da santa estava depositada, receber romarias e a ser ponto de culto de pessoas que vinham de vários lugares para agradecer as graças recebidas pela Virgem de Cacupé ou Nossa Senhora da Conceição, que é mais conhecida na fronteira pela Virgem de Cacupé, que se comemora no dia 8 de dezembro. A Fundação de Cultura, eu quero parabenizar por ter dado uma oportunidade para a minha história contar. Só que ainda não terminou, porque quem fala aqui é Toninho. E o projeto não ficou ruim, porque foi Maria que elaborou. É de Maria Aliende, que eu falei na estrofe anterior, ela que conta as histórias aqui no interior. Ela é nossa pioneira, moradora da fronteira, né? Contou a história da freira que se casou com o pastor. Prova de amizade. Era uma vez, em um pequeno país da África, moravam dois homens que se chamavam Camo, Camo do Leste e Camo do Oeste. Um, quando soube da existência do outro, começou a nutrir o desejo de conhecer-se. E o Camo do Leste, certa ocasião, sentindo que já era hora de empreender uma viagem, foi consultar uma velha sábia da aldeia para lhe aconselhar, porque é tradição daquele povo consultar os sábios. E ela lhe disse: não vá, você corre perigo. Ah, mas como ele queria muito ir conhecer o Camo do Oeste, ele decidiu escutar a segunda opinião e foi então consultar uma outra velha sábia que lhe disse: vá, mas você tome cuidado, porque você corre perigo. Você deve caminhar, porém, antes de anoitecer, abrigar-se em uma casa, em qualquer lugar que não fique para o lado de fora. E ele disse: pois bem, então eu vou. Então ele saiu, caminhou o primeiro dia, dormiu, caminhou o segundo dia e antes que a primeira estrela surgisse no céu, ele encontrou uma hospedaria para dormir, seguindo então os conselhos da velha sábia. Porém, lá na hospedaria, ele encontrou outro homem que, quando se apresentou a ele, lhe disse: muito prazer, eu sou o Camo do Oeste. E ele, assustado, admirado, lhe disse: prazer, eu sou o Camo do Leste. Então conversaram muito e, como estava mais perto do Oeste, eles seguiram viagem para a casa do Camo do Oeste. Chegando lá, conversaram muitos assuntos. Parece até que eles eram amigos de infância. E daí, aquele Camo do Oeste lhe chamou, quando o sol estava se pondo, lhe chamou para fazer uma caminhada, para desaparecer um pouco. E ele disse: ó amigo, me desculpe, mas eu não posso, porque uma velha sábia me recomendou que não saísse fora à noite. Então o Camo do Oeste entendeu as razões do amigo e ele resolveu ir caminhar sozinho, aproveitando a brisa daquele lugar maravilhoso. Não demorou muito, o Camo do Leste, que havia ficado na casa do seu amigo,
escutou gritos apavorantes: socorro, socorro, socorro! Ele abriu a porta, eis que uma serpente enorme estava enrolada no corpo do seu amigo. Ele fechou a porta porque se lembrou dos conselhos da velha sábia, que lhe dizia para não sair fora à noite. Mas ele pensou: covardia, eu tenho que salvar o meu amigo. E ele então pegou uma faca, tirou da bainha e cortou aquela serpente, a cabeça daquela serpente que envolvia o corpo do seu amigo Camo do Oeste. O sangue daquela serpente jorrou tão forte que bateu nos olhos do Camo do Leste e na mesma hora ele perdeu a visão. Então, como era de costume, e ele salvou o seu amigo. Como era de costume, o seu amigo Camo do Oeste foi então consultar uma velha sábia ali perto da sua aldeia. Ele disse, o que a senhora me aconselha eu fazer? O meu amigo foi me salvar a vida e lhe aconteceu isso, ele ficou cego. O que devo fazer? A velha sábia então lhe aconselhou: meu filho, você deve pegar o seu único filho e matar, e o sangue do seu filho você passa nos olhos do seu amigo como prova de amizade por ter lhe salvo a vida. E aquele homem voltou com este dilema: e agora? O que faria? E você que me assiste, será que ele deixaria o amigo cego, mesmo tendo salvado a sua vida, ou será que ele mataria o seu único filho como prova de amizade para devolver a visão, passando-lhe o sangue nos olhos do seu amigo Camo do Leste? Era uma vez uma vaca amarela, caiu no buraco e acabou essa história.